pessoal, meu nome é Cris e esse é o primeiro vídeo do canal Falando em Cinema. Bom, qual que é a diferença desse canal, né, da proposta desse canal para os demais canais que nós conhecemos aí, que indicam filmes, que interpretam, né, alguns tipos de filmes? Bom, a diferença é a seguinte: eu vou sempre tentar fazer um contraponto entre questões que alguns filmes que eu vou indicar trazem com um contexto um pouquinho mais profundo, um contexto um pouquinho mais metafísico, ok? Bom, então nós vamos começar, né, com um filme que é um filme muito especial para mim, é um filme da minha infância, mas que eu já assisti milhares e milhares de vezes, né? E esse filme é O Pássaro Azul. É um filme de 1940, com direção de Walter Lang, com a atriz mirim Shirley Temple, né? Então, assim, resumidamente, qual é a história do filme? O filme conta a história de uma menina que é a Michu e do seu irmão Chuchu, que eles viajam, né? Usa essa palavra, depois você vai entender, viajam no tempo e espaço à procura de um pássaro azul. Então, o Pássaro Azul, na verdade, o filme se inicia com a Michu tentando pegar um pássaro azul na floresta, mas ela não consegue. E ela fica muito frustrada porque ela gostaria de dar esse pássaro azul para uma amiga que está muito doente, né? Que a menina diz que se ela tivesse o pássaro azul, ela se curaria. Então ela fica na intenção de conseguir o pássaro azul para dar para a garotinha, para a amiguinha que está doente, né? Bom, e aí, só que ela não consegue pegar, e aí ela volta para casa e tem uma série de desdobramentos, né, com os pais. Eles são de uma família muito pobre, não tem muitas condições, não tem brinquedos, não tem roupas bonitas, muito simples, né, o dia a dia deles, a casa, o que eles comem e tal. E aí ela vai dormir, né? E aí durante o sonho ela é despertada por uma fada, ela e o irmãozinho menor, o Tio, e eles são levados pela fada para buscar o pássaro azul, como se eles tivessem a missão de buscarem o pássaro azul. Então a primeira parada é no passado, e no passado eles vão para o lugar onde os avós moravam. Aí eles chegam na casa, exatamente como era dos avós, e o avô e a avó estão lá, né? Inicialmente assim dormindo, e aí quando eles chegam eles despertam, conversam um pouco, e as crianças questionam assim: nossa, mas nós achávamos que vocês estavam mortos. Aí eles dizem, primeira sacada do filme: não, nós estamos vivos, e todas as vezes que vocês pensam em nós com amor, nós acordamos e vivemos mais um pouquinho, né? Então essa primeira sacada aí, né? Ou seja, morte não existe, né? É apenas uma troca de vibração. Abandonamos, né, depois da morte, esse corpo físico, que dentro da física quântica a gente chama assim de luz congelada, né? São os átomos condensados que dão esse formato do nosso corpo, mas no fundo existe uma vibração, uma frequência nossa, e quando morre é essa frequência que continua essa trajetória. Então, quando eles encontram os avós, eles percebem que os avós continuam em algum lugar ainda muito vivos e fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes, né? O avô na marcenaria, a avó na cozinha. E aí eles ficam muito felizes, mas eles dizem que eles não podem se demorar um pouco lá, porque eles estão procurando o pássaro azul. E aí eles até procuram no viveiro dos avós, mas eles não encontram o pássaro azul lá, e eles continuam a trajetória deles, agora no presente. No presente eles são levados para uma casa muito rica, muito luxuosa, que é a casa do senhor e da senhora Fartura. Aí chegam lá, eles ganham roupas, brinquedos, uma mesa farta, tudo do bom e do melhor. E eles pensam assim: nossa, mesmo que o pássaro azul não esteja aqui, quero morar nessa casa, porque aqui é tudo de bom, tem tudo que nós sempre quisemos. E aí o que acontece? Além do pássaro azul não estar lá, em poucas horas eles
se entediam e ficam muito tristes, querendo ir embora de lá. Eles não querem mais continuar lá, porque apesar deles terem tudo, eles percebem que eles não estavam bem lá. E eles não encontram o pássaro azul, porque realmente ele não está lá na casa do Senhor e da Senhora Fartura, e eles continuam a sua jornada, a sua trajetória para o futuro, né? E no futuro é bem interessante, porque eles chegam lá e é um local, né, que eles chegam, que existem centenas de crianças e adolescentes, cada um numa ocupação, alguns estudando, outros conversando, outros desenvolvendo habilidades artísticas, e eles estão todos lá à espera do chamado para reencarnarem, para nascerem novamente. E todos eles, o interessante dessa cena, e aí é um ponto muito importante do filme, que todos eles são muito cientes, né? Todos que estão ali esperando para nascer, quando eles conversam com o Mitchell e a Tio, eles falam isso com muita clareza, e todos eles têm muita clareza e certeza da responsabilidade que eles têm estarem renascendo novamente, de adquirirem um novo corpo, de estarem dentro de uma família, que eles têm a plena convicção de que eles vão fazer tudo que eles se prepararam muito tempo para fazer, e que eles vão conseguir, que eles vão ser muito felizes, todos, né? Apesar de ter alguns que ainda estão não se sentem tão preparados para virem, mas todos dizem isso, entendeu? Tem essa consciência da responsabilidade, que é estar aqui novamente, que é estar nessa trajetória, nessa dimensão, reencarnados. Então isso é muito interessante, mas o pássaro azul também não se encontra no futuro. Então eles voltam assim meio isoladinhos e voltam para a casa deles, se deitam novamente, porque tudo era como se fosse um sonho. E aí na manhã seguinte, quando a Mitchell desperta, a primeira coisa que ela observa assim no canto do quarto é uma gaiola com um pássaro azul dentro. Aí a mãe diz que o pai conseguiu capturar o pássaro azul que ela tanto desejava. E a primeira coisa que ela faz é se tocar e correr com o pássaro azul lá para casa da amiguinha e entrega o pássaro para a amiguinha que estava adoentada, né? E a amiguinha fica muito feliz assim, só que em determinado momento o pássaro azul voa. E aí a menina fica muito triste, se desculpa muito, e a Mitchell fala para ela assim: não tem problema, porque agora eu sei aonde ele está, agora eu sei como encontrá-lo, né? Então, de uma maneira geral, é esse o filme. E quais são as percepções? Bom, são várias. A primeira, além de todas essas que eu já fui falando, acerca do passado, do presente, do futuro, né? Brevemente, a mais importante é: não existe passado, presente e futuro. São níveis vibratórios e que nos fazem pensar dessa forma. Que existiu um passado, que nós estamos no presente e que nós iremos viver um futuro. Na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo agora. A física quântica, apesar desse filme ser um filme de 1940 e já traz essa percepção, atualmente a física quântica, através de experimentos científicos, está comprovando isso através de instrumentação, essa teoria. Entendeu? Que na verdade são linhas de tempos paralelas, onde cada um possui uma frequência, como se fosse uma frequência de rádio. E aí, para você transitar por elas, são aquelas frequências. Mas eu não tive passado. Você teve um passado, mas na verdade o passado continua acontecendo. E o futuro também continua acontecendo. E aí entra, lógico, variáveis. Se você mexer no passado, você vai interferir no futuro. Aí são outros filmes que depois a gente vai mais pra frente. Nós vamos falar sobre, que apresentam essas teorias de uma forma muito interessante, muito sutil, mas muito profunda, tá? Então, essa é a primeira questão do filme. Essa coisa bem metafísica, né? Não existe passado, presente e futuro. No passado, não existe a morte. No futuro, no presente, aliás, né, antes do futuro, no presente, não há toda aquela busca desenfreada pelos sentidos, né, para agradar os sentidos, para satisfazer os sentidos. Em poucos minutos aquilo se esvai.
né? Foram eles, né? O exemplo das crianças. Em poucas horas, tudo aquilo que eles sempre sonharam, em poucas horas, aquilo perdeu sentido. E no futuro, que a questão da reencarnação e a questão principalmente da responsabilidade, da ciência que toda alma tem e que depois, quando nasce, acaba, alguns conseguem, outros conseguem mais ou menos cumprir a sua predestinação, cientes da sua responsabilidade, né? Acreditando que, tudo bem, se não der agora, deixa para depois. Não é bem assim. Mas isso aí também eu falarei num outro vídeo, tá? Então, para vocês verem que, na verdade, existe muita metafísica, né? Eu gosto de um pensamento, de um filósofo, Lacan, que eu vou provavelmente falar em todos os filmes, né? Em todos os vídeos, aliás, todos os vídeos eu vou trazer esse pensamento de Lacan, que é o seguinte: a verdade só pode ser dita nas malhas da ficção. Ou seja, a arte, né, o cinema, nesse caso propriamente dito, traz muito essa questão de você, do questionamento, de fazer autoanálises, de você perceber situações que às vezes ainda nem aconteceram, né? Então é muito interessante. E o objetivo do canal é esse, trazer essas reflexões, né? Então não é simplesmente você assistir um filme por assistir, é muito bom também, mas tenta toda vez que você fizer isso, absorver algum conteúdo para a sua vida. Por isso que é importante a escolha de bons filmes, né? Mas isso não restringe o gênero, né? Ou, enfim, existem muitos filmes que são tidos como comerciais e são muito bons. E tem alguns filmes que são tidos como muito cultos e não querem dizer nada, é só um blá 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 blá, blá uma verborragia, né? Como se diz. Então, tem que ter essa sensibilidade, essa percepção. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Dentro das minhas possibilidades e dentro da minha percepção particular. Gostaria de deixar isso bem, bem claro também, que tudo que eu trago é dentro da minha percepção particular, ok, queridos? Então é isso, então espero que vocês tenham gostado. A proposta é estar postando um vídeo por semana, né? E a gente vai se falando e a gente vai se vendo aí, tá? Então gratidão por tudo, gratidão por assistir o vídeo e a gente se vê. Um beijo para todos vocês.